Salve, salve guerreiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes e hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um assunto muito importante da mecânica clássica, que é a queda livre, só que com a influência do ar, né? São poucos os conteúdos que abordam, né, o que a resistência do ar, o que os fluidos, o que os gases líquidos podem fazer, né, em detrimento ao movimento. Tá bom? Hoje, em especial, a gente vai nos deter a queda livre e a resistência do ar. Você que gosta da nossa disciplina, gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e ative o seu sininho. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, né? E vamos trabalhar em prol de mais pessoas terem acesso a esse material, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês assistam comigo esse vídeo. Veja bem, uma pena, na verdade várias penas e uma bola de boliche caindo, né, em um espaço onde existe a influência do ar. Mais para frente a gente vai mostrar por que onde existe a resistência do ar, a esfera, né, a bola de boliche chega então primeiro, tá bom? Agora vamos imaginar a situação proposta por Galileu como na inexistência do vácuo, como que os dois cairiam? Vamos ver? Tá aí, ó, os dois caindo em câmera lenta, e aí você veria os dois cair juntos. Aí você pode dizer, poxa, mas a BBC, Edson, a BBC aí deve ter feito alguma artimanha, alguma coisa para os dois caírem. Faça você o teste em casa. Deixa cair uma folha de um papel e um livro. Você vai ver que o livro vai cair primeiro. Óbvio, né? Porque aqui existe a resistência do ar. Mas depois, tem como você aproximar desse ideal. Pega o livro, coloca a folha em cima, não precisa colocar nem embaixo, coloca em cima e deixa cair os dois para tu ver como, né, se aproxima dessa situação, tá bom? Mas vamos aqui com a gente, vamos dar sequência, pega aqui nossa ponta do laser. Então, como é que tudo funciona? Olha, tanto o ar como outros fluidos, né, eles resistem aos movimentos que são realizados com eles, dentro deles, né? Isso é graças ao paraquedas, né, e isso é graças a essa explicação que o paraquedas funciona. Por exemplo, né, os skydivers, né? Ou seja, a posição que essas pessoas fazem quando estão caindo. Quando elas querem cair e atingir grandes velocidades, a gente vai já discutir isso como. Então a tendência deles, né, esticarem o máximo possível, juntar os braços, as pernas. Isso a gente vê até nos exercícios de alta performance em Jogos Olímpicos, né? Então, junta-se os braços, tenta diminuir a área do corpo em contato com o ar e aí então você vai adquirir maior velocidade, né? O exemplo disso são os carros esportivos, tem bicos aerodinâmicos exatamente para perfurar o ar com mais facilidade, tá bom? Então, o que acontece? Aqui no mínimo duas forças estão atuando. A resistência do ar, que é uma força vertical e oposta à da ação da gravidade, que é a força-peso. Então, nessa posição aqui, o que eles estão querendo fazer é retardar a queda deles, né? Tendo maior contato com o ar. Então, os skydivers abrem os braços e as pernas para maximizar a sua área, né, do seu corpo, aumentando a força de resistência do ar que atua sobre eles. Essa posição de voo também é chamada como grande águia, tá bom? Então, um paraquedista em queda livre, ele pode atingir, né, sua velocidade final, terminal ou limite, né, de até 200 km por hora, numa situação dessa, quando está na influência do ar. Mas se não tivesse a influência do ar, ou seja, se eles tentassem diminuir ao máximo, eles poderiam atingir facilmente 500, 510 km por hora. Já pensou que aventura? Né? Muito bem, vamos discutir umas coisas importantes nessa lâmina. Quais as variáveis que determinam, né, que influenciam a força de resistência do ar? Então, é muito comum, né, essa fórmula ser apresentada em alguns livros, né, diga-se passagem, de livros mais, né, rebuscados, né, da física clássica, voltada para a educação pública e privada. Força de resistência do ar é uma constante aerodinâmica multiplicada por uma velocidade. Uma velocidade, às vezes, levada a um expoente, né? Depende muito de algumas situações, mas geralmente esse expoente é entre 1 ou 2, tá bom? Então, esse K é uma constante. E aqui do lado, a gente vê quais as variáveis que determinam, que formam essa constante aerodinâmica.
Lá em análise dimensional, né, a gente percebe como que se dá a formulação, como que se dá a previsão de fórmulas. Então está aqui. Essa constante aerodinâmica depende da metade do coeficiente de arrasto aerodinâmico. Para os veículos, esse coeficiente, lembre, esse coeficiente sempre é um decimal, né? Esse coeficiente de arrasto, ele varia entre 0,3 e 0,9, tá? Multiplicado o ρ, que é uma letra grega, aqui é a densidade do próprio ar, né? E multiplicado pela área que é voltada para o movimento. Por exemplo, né, um carro achatado, um carro esportivo que é voltado para o movimento, ele precisa ser muito mais próximo do chão, né? Porque se a gente fizesse um corte longitudinal, né, um corte assim de perfil, aí sim a gente ia ver a verdadeira área de contato com o ar, né? O bico aerodinâmico é para perfurar esse ar, tá? O mesmo efeito que faz as asas, né, de um avião, tá bom? Então, quanto menor esse ar, né, menor esse K. Se é menor esse K, menor é a força de resistência, tá? Você que está assistindo nossa aula pela primeira vez, deixa eu dizer uma coisa importante. Quando variáveis estão multiplicando, tá? Quando variáveis estão multiplicando, elas sempre vão ter relações inversamente proporcionais. Só que essas variáveis aqui, ao multiplicar, se passássemos para o primeiro membro, passaria dividindo. Lembra disso? Então, essa variável, se na multiplicação elas variam inversamente proporcional, quando elas passam para cá, que a gente vai relacionar ela com K, elas passam dividindo. Como a divisão é a operação inversa da multiplicação, isso implica dizer que todas essas variáveis, quando passar para o primeiro membro, dividindo, né, sendo dividido pelo K, elas têm uma relação agora diretamente proporcional ao K. Então, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o A for muito denso, o K é muito, ou seja, a constante aerodinâmica é muito. E se a constante aerodinâmica é muito, a força de resistência é muito. Então, fluidos que têm grandes densidades têm maior força de resistência do ar. Eu estou dizendo assim fluidos, mas quando a gente fosse tratar praticamente de líquido, né, existe uma outra propriedade que também é pouco discutida, né, na educação básica, que é a viscosidade. Tá? Ou seja, um líquido ele pode ser não newtoniano. Exemplo, o ketchup. Você já prestou atenção que quando você pega um ketchup que você vira, o líquido não se movimenta na mesma velocidade da rotação? Já a água faz isso da mesma, né? Você pode virar a garrafinha, o seu reservatório, que a água mantém ali intacto o seu nível, tá? Por isso que muitos da engenharia civil, pedreiros, né, mestres de obra, utilizam a água, né, para o cálculo dos seus níveis, tá bom? Então, os líquidos não newtonianos, né, o ketchup, a água misturada com amido de milho, né, com a maisena, vai gerar uma substância não newtoniana, que vai desenvolver uma viscosidade maior. Viscosidade maior quer dizer densidade maior. Densidade maior significa dizer que a força de resistência daquele corpo é maior. Existia um quadro na Eliana que os caras enchiam uma piscina com água e amido de milho. E as pessoas, se passassem correndo, né, os entrevistados, né, do seu programa, passavam correndo e quase que atravessavam a piscina andando sobre esse líquido. Interessante, né? Eu te proponho você fazer essa experiência em casa. Pega um prato, coloca ali água, amido de milho, né, maisena. Tenta você ficar mexendo, né, devagarzinho, você vai ver que aquele líquido não passa de um líquido. Agora, se você tentar dar um murro nesse líquido, você percebe que ele endurece rapidamente, tá? Então, a força de resistência do ar é maior. Tranquilo? E outra coisa importante é a área. Quanto maior a área de contato, a gente viu no slide na lâmina anterior, né, maior o coeficiente, a constante aerodinâmica. Se é maior a constante aerodinâmica, maior a força de resistência do ar. Se a força de resistência do ar é grande, né, isso implica dizer que naquela subtração dos vetores, vou voltar para você lembrar a imagem, ó, vetores opostos, na aula de vetor, se você ainda não assistiu, você vai ver que vetores opostos de mesma direção, né, resulta numa força, né, que subtrai. Então, quanto maior esse vetor vermelho, né, ele tenta superar, se igualar ao vetor peso, a ponto de que em algum momento esse corpo pode ficar, né, sobre a ação apenas da inércia, sem nenhuma força resultante. E isso acontece, sabe quando? Quando esse corpo atinge a velocidade limite, a velocidade terminal. Então eu poderia te dar um desafio a partir de agora.
Você acha que existe diferença ou não entre cair de uma altura de 500 metros ou de uma altura de 3.000 metros? Fica aí, sei lá, refletindo sobre essa pergunta, né? Parece tosca, né? Mas no final da nossa videoaula você vai ver que existe, né, uma resposta plausível para dizer que tanto faz, né? Curioso, né? Mas vamos em frente. Então, a nossa equação ela fica assim: força de resistência do ar é K vezes V elevado a 1 ou a 2, sendo K é a determinação dessas variáveis sobre ele, tá bom? De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, a aceleração de um corpo pode ser a força resultante de todas as forças que atuam no corpo dividido pela massa. Mas naquela lâmina anterior, quem é a força resultante? Peso menos força de resistência do ar. Então, quem é a força peso? Massa vezes gravidade. Você que é aluno do primeiro ano, que está estudando isso aqui antes de ver as leis de Newton, você vai ter um pouquinho de dificuldade só nisso. Aceleração é força de resistência força resultante dividido por massa. Quem era a força resultante ali? Força peso menos força de resistência do ar. Quem é a força peso? Lembrando que a força peso é uma força, né, aplicada na superfície de um astro. Tá? Então a força peso é a massa vezes a gravidade daquele astro. Como nós estamos na Terra, por exemplo, então é a massa vezes a gravidade da Terra. Tá bom? Menos K vezes V ao quadrado sobre M. Essa seria a fórmula agora necessária para descobrirmos a aceleração de corpos que caem aqui na Terra, sujeito à resistência do ar. Tá? Então, o camaradazinho aqui caindo, ó, ele abre o seu paraquedas depois de alguns segundos, né? Como é um GIF, ele não vai parar, tá? E aí, alguns segundos necessários para abrir esse paraquedas. O paraquedas tem aquele formato, né, de maneira proposital, para ter mais contato com o ar, né? E tem aquele formato, né, curvo, devido, né, à resistência do ar sobre ele, atuando sobre ele, e que demanda alguns segundos exatamente para isso acontecer. Então, hoje a gente vai provar e vai mostrar que é necessário para a resistência do ar passar a atuar, né, de pedra igual à força-peso, quando esse objeto cai de uma altura superior a 500 metros. Coisas menores que isso, a força-peso sempre vai vencer a resistência do ar. Tá bom? Então, olha aqui para vocês entenderem essa situação. Tá? Nem todo material traz essa explicação para vocês. Primeira bolinha. Quando a bolinha está em repouso, prestes a ser abandonada, ela está com velocidade igual a zero. Isso implica dizer que ela vai cair com a aceleração que é a própria aceleração da gravidade, tá bom? Em outras palavras, a conta seria essa. Não tem força de resistência do ar, força de resistência do ar aqui está zero, só tinha força-peso. Quando eu cancelo massa com massa, a aceleração passa a ser apenas a da gravidade, tá bom? Na hora que ela começar a cair e que o intervalo de tempo passar a atuar sobre ela, precisamos de aproximadamente 10 segundos para esse corpo cair e cair, ó, em movimento uniforme. Ou seja, a cada segundo, né, sua velocidade passa a aumentar em função da aceleração. Lembra disso? Ou seja, queda livre é um movimento uniformemente variado. Tá bom? E depois de 10 segundos, esse objeto que já caiu o suficiente, 10 segundos é a aproximadamente 500 metros de altura para qualquer corpo, aqui na Terra, tá? Em que o corpo vai passar a atingir a sua velocidade máxima. Ou seja, a partir desse patamar, desse nível, você sabia que você não aumenta mais a sua velocidade? Você continua a cair, mas com velocidades constantes. Isso implica dizer que agora você vai viajar a espaços iguais em tempos iguais. Você vai morrer, tranquilo, mas você não precisa se agoniar que sua velocidade não vai passar mais daquela máxima. É o que a gente chama de velocidade limite ou velocidade terminal. Quando é que isso é alcançado? Quando a força-peso, né, foi superado, né, foi tomado de pé de igual da força de resistência do ar. Tá? Então, quando isso acontece, né, passa a não existir mais aceleração. O objeto cai simplesmente, por uma vez iniciado o movimento, tender ao movimento. Tá? E ele cai agora em movimento uniformemente retilíneo. Tá bom? Então, a força de resistência do ar aqui passa a não existir mais. Quando essa força de resistência do ar, a força resultante é zero, é porque a força-peso se igualou, né, à força de resistência do ar. Quando força-peso se iguala à força de resistência do ar, é porque a subtração dos dois é zero, concorda? Quem é a força-peso? Massa vezes gravidade.
que é igual a K vezes V elevado a N. O que é que nós vamos fazer agora? Vou deixar o V isolado, passar o K para cá, ele virá dividindo. Esse camaradazinho aqui é um expoente, né? Quando ele passa para outro membro, ele passa em forma de radical. Então, quer saber com que velocidade se atinge a velocidade do limite? A fórmula é essa. Raiz enésima, geralmente é raiz quadrada, tá? Da massa vezes a gravidade, ou seja, do peso do corpo, dividido pela constante aerodinâmica. Tá bom? Tranquilo? Muito importante essa nossa lâmina, tá? E um gráfico para esboçar, né, o atingir dessa velocidade limite quando um corpo passa a usar o seu paraquedas, no caso, né, dos paraquedistas, ele passa a atingir duas velocidades limites, né? Ou seja, o cara salta do zero, atinge velocidades imensas, essa é a sua velocidade, né, sua primeira velocidade terminal, sua primeira velocidade limite. Olha, percebe que já passou 20 e tantos segundos, né? Isso não aconteceria se fosse menos de 10 segundos, tá bom? Então, é um corpo caindo com aceleração, né, no mesmo sentido da velocidade, tá bom? Então, aqui ele passou 20 e tantos segundos com aquela sua velocidade constante, ou seja, abriu o paraquedas, ele já atingiu a velocidade terminal, ou seja, ele não aumenta mais aquela sua velocidade, então está no tempo dele então abrir o paraquedas. Na hora que ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar supera a força-peso e joga ele para cima, não é assim? Então, esse é aquela queda brusca de aceleração, tá? De velocidade, porque a sua aceleração agora está no sentido contrário da velocidade. E aí, depois de um certo momento, isso se estabiliza e é aquela sua última velocidade até atingir o solo, que é uma velocidade de aproximadamente 10 metros por segundo, 36 km por hora, né? O que com garantia faz com que ele chegue ao solo. Tá bom? Tudo bem? Aqui é um gráfico também importante que pode trazer no seu vestibular. Agora vamos trazer duas questões importantes. Você lembra desse primeiro desafio? Por que as probabilidades de sobrevivência são as mesmas se cairmos de um penhasco a 500 metros do solo, sem paraquedas, ou de um avião a 3.000 metros de altura? Tá? Vamos explicar por quê? Você lembra dessa fórmula? H igual a 5T ao quadrado? Essa é a fórmula que se usa para calcular a altura máxima de um corpo em queda livre, né? No slide anterior sobre queda livre, na aula anterior, você viu essa formulazinha, tá? Esse 5 é porque é metade da gravidade. Essa fórmula originou daquela S igual a SO mais VOT mais metade de AT2. Tá bom? Trocado S por H e trocado gravidade, né, por aceleração, ou aceleração por gravidade, a gente chega a essa formulazinha. Como a altura inicial é 500, se eu dividir isso por 5 dá 100. Raiz quadrada de 100, 10 segundos. E 10 segundos é o tempo necessário para que a força de resistência do ar equilibre, né, se iguale à força-peso. Daí o corpo passa a atingir a sua velocidade terminal. Sua velocidade de morte, né? Não, brincadeira, né? Terminal porque ela termina ali, ela não aumenta mais. Então esse corpo prossegue caindo em movimento retilíneo uniforme, sem acréscimo mais de velocidade. É o mesmo, né, que ele se caísse daquela altura de 3.000 metros. Em algum momento ele ia atingir aquela velocidade e não cairia mais. Tá bom? E não alteraria mais a sua velocidade. Cairia, mas com aquela mesma velocidade. Tá certo? Agora olha que curioso. Você sabe que gato, né? Gato é muito inteligente. Olha aí esse GIF, o gato tentando pular de um lado a outro, mas ele percebe que não consegue. Quando ele não consegue, olha o que é que ele faz, ó. Ele se estica totalmente. Vamos entender como é que isso funciona. Preste bem atenção. Quando o gato cai, a primeira coisa que é intrigante pra gente é que o gato cai sempre em pé, né? Então, mas isso é possível de acontecer a partir de determinadas alturas, tá? Às vezes você segura nas patinhas do gato, se você soltar a 1 metro do chão, ele já consegue virar, né? Pois muito bem, isso é verdade, devido à sua mobilidade e tudo. Só que quanto maior a altura para um gato, é claro que existe um limite, né? Mas ele consegue fazer coisas a nível desse GIF, extraordinárias. Então, em algum momento, né, as suas articulações estão contraídas devido ao medo da ansiedade, à insegurança da situação. Depois ele dá uma relaxada após alguns segundos e faz essa situação aqui, ó. Ele não tinha noção da altura, mas quando percebe que não consegue, ó, ele estica totalmente e aí ele aumenta a área de contato com o ar, fazendo com que
ele diminua a sua velocidade. Então o gato também atinge duas velocidades terminais. Vamos a esse exemplo para você ver. Lembrando que, claro, o gato sempre cai com as duas primeiras patas no chão para só depois colocar as patas traseiras, né? É o curioso. E um dado importante, depois pesquise aí, foi histórico. Primeira vez que um gato conseguiu cair de uma altura de 32 andares e teve pequenas escoriações, tá? Um gato caindo atinge uma primeira velocidade terminal de 96 km por hora, enquanto está encolhido. Quando então ele se estica, duplicando a sua área transversal, passa a atingir, lógico, uma nova velocidade. Então, qual é essa velocidade de escalar de queda quando ele atingir, né, uma nova velocidade limite? Admitindo, claro, que existe a resistência da força do ar. Então, velocidade limite 1 é essa formulazinha que você já conhece, massa vezes gravidade sobre constante 1. Velocidade limite 2, raiz enésima de massa vezes gravidade sobre K2. A área 2 do gato é 2 vezes maior que a área 1, né? Ele dobrou quando ele se esticou a área de contato com o ar. Isso implica dizer que na fórmula, se eu dobrar o ar, você lembra? Se dobrar o ar, dobra a constante. Aqui eu aproveito e explico por que aquela bola, hoje em dia, por que um livro vai cair primeiro do que a folha. Porque o livro tem mais massa, tá? Então, olha aqui. Quanto maior a massa de um objeto, né? Um corpo, uma esfera, um livro, quanto maior a massa, maior, né, a velocidade. Se maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Então, mesmo um magrinho e um gordinho caindo e abrindo paraquedas em condições ideais, tá? As mesmas condições para os dois, idênticas, com os mesmos paraquedas, com as mesmas velocidades. Então, se eles abriram paraquedas, né, com o mesmo intervalo de tempo, o que vai acontecer é aquele que ainda tem mais massa ainda vai levar a atingir uma maior velocidade limite. E aí, maior velocidade limite, isso implica dizer que ele vai chegar mais rápido ao chão. Essa é a explicação para na atuação da resistência do ar. Corpos mais pesados, a gente diz mais pesados, ou seja, com mais massa, né, chegarem ao chão primeiro. Tranquilo? Então, se a área dobrou, então a constante também dobrou em relação à primeira, não é isso? Então fica assim. O que a gente vê entre a relação da primeira velocidade com a segunda? Velocidade, né, terminal ou limite 1 dividido pela velocidade limite 2 é essa fórmula dividido por essa. Ou seja, eu posso cancelar massa com massa, posso cancelar K1 com K2, perdão, K1 com K2 não, gravidade com gravidade, que é a mesma, né? A massa com a massa, que é a mesma porque se trata do mesmo gato, óbvio, né? Propriedades da radiciação, divisão de radicais com o mesmo índice, eu posso colocar numa única divisão, né? Num único radical, essa divisão, não é isso? Então, fica K2 dividido por K1. Ora, mas aqui o K1 não estava primeiro? É porque você esqueceu que aqui repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, K2 fica em cima, tá? Ora, mas quem é K2? K2 é 2 vezes K1. Então, a gente troca aqui, ó, 2 vezes K1. Cancela agora K1 com K1. Então, a relação entre a primeira velocidade e a segunda é raiz de 2, na razão da raiz de 2. Mas quem é a raiz de 2? É aproximadamente 1,4, né? E quem era a primeira velocidade limite? 96 km por hora. Então, 96 dividido pela segunda velocidade é igual a raiz de 2. Como a raiz de 2 é 1,2, se fizermos aquele cruz credo, ou seja, meio por extremos, quando a gente dividir 96 por 1,4, esse valor vai dar 67 km por hora. Tá vendo? Então, o gato cai com uma menor velocidade devido a ele ter aberto, né, e o seu corpo com maior mobilidade. Lembra que o gato não é algo sólido, né? Igual a esfera lá da bola de boliche. E aí ele diminui sua velocidade terminal 2. Tá bom? Tudo bem? Essa foi nossa aula sobre queda livre com a influência da resistência do ar. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e aguarda as novidades. Até mais!